Amados, diz assim a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo de número 11. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos ou marginais se juntaram com ele e com ele saíram. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tob. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsaste a casa do meu pai? Porque, pois, vinde a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, vem, pois, conosco e combate os filhos de Amon, e seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Que já basta. Seu Deus e Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Seu Deus, aqui está a tua palavra, Deus, ministrada ao coração da igreja do Senhor. Essa noite, Seu Deus, que não seja a minha voz a ser curada aqui nessa igreja, Senhor, mas que a voz do Espírito Santo possa encontrar cada coração, possa encontrar, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, cada alma sedento, ó Deus, de ouvir a sua voz, a sua palavra. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela possa produzir, frutificar, Senhor Deus, cada vez mais em nossas vidas. Que a palavra, Senhor Deus, possa gerar em nós um fruto agradável do Senhor. Eis aqui, Senhor Deus, nossa vida entregue aqui diante do altar do Senhor. Meu Deus, que voltamos para casa diferente, com o coração, Senhor Deus, transformados, com o coração fortalecido, Senhor Deus, com o coração, Senhor Deus, avivados pela Sua palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa encontrar nessa noite, meu Deus, valentes e guerreiros aqui, que, Senhor Deus, que queiram superar os traumas da vida. Nós te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Amados, Jefité, ele foi um juiz que viveu em um período onde Israel não tinha rei. Então cada um fazia segundo a sua vontade. E nesse período aqui, cerca de 1000 anos antes da era cristã, havia um homem que morava na cidade de Gileade. Gileade era onde fala do bálsamo, onde fala da unção, onde fala da presença de Deus, da graça e dos dons do Espírito Santo. Nessa cidade de Gileade também havia um homem chamado Gileade. Ele tinha o mesmo nome da cidade. E esse homem era um homem que tinha posse nessa cidade. Era um homem que tinha muitos filhos. E um homem que tinha muitos filhos naquela época era um homem feliz e um homem farto. Era um homem que tinha grande herança. Aquele homem, então, segundo a Bíblia, o nome dele significa monte do testemunho. Mas Gileade, em vez de dar um bom testemunho à sua casa, à sua família, ele tem uma má conduta. Gileade, em vez de ser um exemplo de marido, em vez de ser um exemplo de pai, em vez de ser um exemplo de ancião, em vez de ser um exemplo de homem de Deus, ele foi um homem que ele caiu. E ele então se envolve com uma meretriz. O texto fala aqui que ele se envolve com uma prostituta. E nesse envolvimento, aquela mulher, ela fica grávida. Ela então gera um filho. E segundo a tradição ali da época, quando uma mulher fora do casamento tinha um filho, se fosse menina, a mulher ficava com a criança. Mas se fosse homem, ficava com o homem, para envergonhar o homem na sua casa, na sua cidade. Aquela mulher então, agora grávida, aquela meretriz, aquela prostituta, ela fica grávida de um menino, que iria receber o nome de Jefité. Aquela criança, quando nasce, é entregue então a Gileade, o nome de seu pai. O seu pai então leva aquela criança para casa e deixa com os outros irmãos, os outros filhos. E Jefité passa a crescer naquela família, pela qual ele não era bem-vindo. Ele não era amado daquele local. Era um filho bastardo, um filho que foi gerado em uma condição de pecado. Um filho que foi gerado fora do casamento. Um filho que foi gerado em uma condição que a lei condenava aqui.
aonde ninguém tinha misericórdia dele, aonde ninguém iria abrir a porta para ele. Por isso talvez o nome dele, que o pai coloca, é Jefité, porque Jefité significa aquele que tem os olhos das portas. E Deus realmente precisava abrir as portas para aquele jovem, para aquela criança, porque todas estavam fechadas, desde a sua gestação, desde o seu nascimento, e agora na sua vida, agora dentro de casa, tudo estava fechado para aquele homem. Ele foi crescendo em um lar em que ele não era amado, em uma infância desfavorecida, filho de uma mãe prostituta, filho de um pai adúltero e irmãos de homens que não amavam. Pensa no coração daquela criança, pensa no coração daquele jovem, pensa como ele cresceu naquela sociedade que não havia lei, porque não havia rei, em um período caótico que cada um fazia o que queria. Ele cresceu, irmão, socialmente desprezado. Ninguém queria ser amigo de Jefité, ninguém queria se envolver com ele, nenhuma mulher queria se relacionar com ele, afinal ele era bastardo, afinal a sua mãe era prostituta, afinal seu pai era adúltero, afinal seus irmãos o odiavam. E assim ele foi crescendo. O texto chama ele de valente guerreiro, mas porém filho de uma prostituta. Eu quero que você entenda que aquela rejeição foi tão grande na vida de Jefité, que desde a sua infância até a fase adulta, ele foi excluído da sua cidade, da sua casa. Não era permitido a Jefité sentar na mesa quando criança. Quando era a hora da refeição, o pai sentava com os filhos, e o filho bastardo comia nos fundos. Quando o pai de Jefité, Gileade, chamava ele pelo nome na porteira da casa, o pai ficava de costas e ele então respondia no campo: eis-me aqui, meu senhor. Com a cabeça baixa, sem poder olhar para o pai, porque ele era demônio do pai. Até que um dia aquele pai chamado Gileade, ele falece, ele morre. Ele morre, então os irmãos vão tomar posse então da casa, chamam Jefité e falam assim: você agora vai para fora de casa, porque você não vai herdar aqui, você não tem posse nesse lugar, você é um bastardo, você não é filho do nosso pai legítimo, a sua mãe era uma meretriz, você não tem honra, você não tem dignidade, você não merece nada, Deus esqueceu de você, você é um impuro, vai daqui e vai embora. Ele pega então o que ele tinha, que era nada. Ele pega então talvez um pedaço de pão, talvez uma botija de água, e sai para uma terra distante, a terra dos refugiados, a terra onde ninguém queria estar, a terra onde os marginais, onde as meretrizes, onde os ladrões, onde os leprosos, onde os fugitivos iriam se esconder. Top. Ele chega nesse local e ali ele estabelece vida. Ali Jefité começa a desenvolver o que ele poderia ter dentro da casa dele. Ali ele achou o que ele não tinha dentro de uma casa: amor, compreensão, companheirismo, amizade e carinho. Ele encontrou ali o que ele mais precisava na vida. Não era a riqueza da casa, era o amor, era o carinho, que faltou muitas das vezes um abraço na vida dele. Consegue entender que aquela criança, aquele jovem, aquele homem, que mais Jefité, ele cresceu sem um abraço, que ele nunca teve um abraço da mãe, pastor, que o pai nunca o abraçou, o pai nunca sentou com ele na mesa e falou assim: está aqui meu filho. Você consegue entender que numa festa ali, pastor, nenhum irmão abraçava ele. Você consegue entender que quando tinha as caravanas, as festividades em Jerusalém, ninguém ficava perto de Jefité, porque afinal ele era um filho bastardo, filho da meretriz, filho do adúltero Gileade, aquele homem que tinha um nome de testemunho, mas a conduta dele era promíscua, aquele homem que tinha um nome de testemunho, mas a conduta dele era errada. Mas Jefité, ele superou os traumas, e tanto que a Bíblia prova para nós que em Hebreus capítulo 11, o nome de Jefité está lá, como um dos heróis da fé, um valente que superou tudo por Deus, que superou tudo em Deus. Jefité, ele veio nos ensinar a aprendermos a superar os poréns da vida, porque poréns da vida vão surgir na minha vida e na sua. Todos nós temos potencial, qualidades, todos nós temos talentos e dons, mas os porém, as vírgulas, fazem com que as pessoas olhem para nós e dizem: ah, aquele pastor, ele é isso, ele tem isso de bom, porém, ele tem isso que o desqualifica. A gente ora para uma pessoa na igreja, a gente ora para o nosso familiar,
familiar. A gente olha para a esposa, para o marido, para o filho, e fala assim: olha, você tem isso de bom, porém, você tem esses traumas, você tem essas dificuldades. Os poréns da vida desqualificam as nossas qualidades, fazem com que a gente esqueça dos dons e talentos, do chamado que Deus tem para nós. E o mais Jefité, ele supera isso e se torna um herói da fé. A gente aprende com Jefité que a rejeição das pessoas não impede o propósito de Deus na nossa vida. As pessoas podem rejeitar a gente, mas isso não impede Deus agir na nossa vida poderosamente. Não impede de Deus ter um propósito, um plano, um traçado com você. Talvez você foi rejeitado no ventre materno, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, mas Deus mesmo assim ainda tem um propósito com cada um de nós. Os homens podem desprezar a gente, pode achar que a gente está na sarjeta, em top, pode achar que a gente está com um monte de pessoas desqualificadas, mas Deus olha para nós, Ele olha diferente. O texto vai dizer que aquele homem, aqui no verso primeiro, fala assim: era então Jefité, o gileadita, um guerreiro valente. O texto começa com as qualidades, o texto começa com as coisas positivas, o texto começa com destaque: o gileadita, aquele que morava na terra do bálsamo, aquele que morava no mover do Espírito, aquele que era valente e guerreiro. Então o texto parece que o texto para e entra com a vírgula e o porém acontece. Porém, sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade, um adúltero. Aquele porém matava, desqualificava Jefité. Jefité era de uma família de uma boa terra, uma terra que tinha fartura. Ele tinha dons, talentos, porém matava e sufocava isso na vida dele. E quantas vezes nós desistimos dos planos de Deus porque algo aconteceu com a gente, porque algo aconteceu que às vezes nem culpa nossa é. Carregamos um fardo que foi colocado, imposto sobre nós, mas nós marchamos com isso e nós desistimos de avançar em Deus, desistimos de conquistar, desistimos de vencer, porque alguém rotulou a gente filho da prostituta, porque alguém rotulou a gente filho do Gileade, o adúltero. A gente pega o pecado do outro e imputa para a gente, como se fosse a nossa qualificação, esquecendo que a Bíblia nos chama de valente, valoroso, gileadita, mas nós olhamos para filho da meretriz. E quantos estão aqui são valentes, valorosos, corajosos, gileaditas, mas olham para si, olham para o espelho, olham a sua imagem e diz: você é filho de uma meretriz, você é filho do gileadita, você é filho de um adúltero. A gente olha para nós às vezes, amados, nós só vemos os defeitos, só vemos as coisas que desqualificam a gente, e esquecemos de olhar para a graça de Deus que é abundante todo dia em nossa vida. O texto vai dizer que ele, porém, desqualificava ele, sufocava as qualidades de Jefité perante os homens, mas não perante Deus. Os poréns da vida sufocam as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos perante as pessoas, mas não perante o Senhor, porque Deus olha para você diferente. Deus olha para você de uma forma como ninguém nunca olhou e nunca vai olhar. Os poréns da vida fazem com que as pessoas desprezam você, fazem com que as pessoas tenham a volta na rua, fazem com que as pessoas bloqueiam você, seja seu inimigo. Mas os poréns da vida, Deus olha para você com a oportunidade de você sair dali vitorioso, você sair dali testemunhando, e você sair dali glorificando o nome dele. Os poréns da vida dão a você a chance de exaltar o nome do Senhor. Os poréns da vida dão a você a oportunidade de você ter experiência maior de um milagre com Deus. Esses eram os porém que aconteciam aqui na vida de Jefité. A gente não pode permitir, meu amado, que as circunstâncias venham determinar o nosso futuro. As circunstâncias, os porém do passado, não podem determinar o que vai acontecer amanhã. O porém que aconteceu hoje, algo que aconteceu no passado, não vai determinar como vai ser o seu futuro com Deus. Se você decidir caminhar com Deus, meu amado, aquela vírgula vai ficar para trás.
vida não anulam o propósito de Deus. Os poréns da vida servem para planos humanos. Os poréns da vida fazem com que o homem desista, fazem com que você abandone a aliança, que você quebra a aliança, que você larga a esposa, que você larga o marido, que você abandone o ministério. Mas os poréns não faz Deus desistir de você. O porém não faz Deus abandonar você. Eu continuo te amando. Eu continuo achando que você é alguém especial. Eu continuo olhando para você com amor, com graça. Eu continuo olhando para você com um bom plano, com um bom propósito. Os poréns da vida não anulam que Deus tem de bom para a sua história. Jefité era um homem valente, corajoso, mas ele tinha um porém. Ele foi julgado, irmãos, prematuramente. Julgaram Jefité pela sua origem e não pelo seu caráter. E quantas vezes somos julgados, meus amados, por algo que aconteceu com a gente lá atrás, não, mas não pela nossa essência, não pelo nosso caráter. Somos julgados pelo carro que andamos, pela roupa que vestimos, pela onde moramos, os lugares que estamos. Somos julgados o tempo todo. Jefité foi julgado desde a sua gestação, foi julgado a sua origem, mas não foi julgado o seu caráter. Talvez daquela família, daqueles irmãos, o que tinha o maior caráter era Jefité. Talvez que ele tinha um caráter diferente, era Jefité, tanto que ele se tornou um herói da fé. Tanto que ele está no livro de Hebreus, capítulo 11. Julgaram Jefité como se ele não tivesse chance de oportunidade. Julgou ele prematuramente. Foi julgado na família, na sociedade tribal que ele vivia. Ele foi julgado como se Deus tivesse esquecido dele, porque é assim que as pessoas fazem. Quando as pessoas olham para nós e veem os poréns da nossa vida, elas acham que Deus esqueceu da gente, acham que Deus nos abandonou. Às vezes porque você passa um tempo em Tob, às vezes porque você passa um tempo na terra de Tob, as pessoas dizem, Deus já abandonou ele, Deus já abandonou ela, Deus já virou as costas para ele acabou, não tem mais nada. Mas meu amado, a terra de Tob é a preparação para vencer os amonitas. A terra de Tob é para vencer batalhas futuras. Jefité, ele foi julgado o tempo todo, como se Deus tivesse esquecido dele. Mas Deus vê qualidades em nós que ninguém vê. O texto diz aqui, e o texto é inspirado por Deus, o texto é supervisionado, o texto ele é iluminado, o texto é revelado pelo Espírito Santo. E o texto diz aqui no verso 1, Jefité, geradita, guerreiro, valente. Porque é isso que Deus enxerga em nós, as qualidades. Esse que Deus enxerga em nós, nosso potencial. Os poréns ficam para trás. É retirado pelo sangue de Cristo, é perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Somos nós que ficamos olhando no espelho, somos nós que olhamos as cicatrizes e começamos a martirizar a nossa vida. Somos nós que pedimos, às vezes, o tempo todo algo que Deus já deu com perdão. A gente não entende isso, a gente olha para nós e diz, você poderia ser melhor, mas você fez isso há 50 mil anos atrás. A gente esquece de perdoar a gente mesmo, a gente esquece de aceitar o perdão daquele que é poderoso, daquele que é majestoso para sarar as nossas feridas, para curar as nossas enfermidades, para sarar as nossas chagas. Jefité era um homem valente, Deus enxergava isso em Jefité, as qualidades que o homem não enxergava. Deus tem propósito, irmãos, para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Cada um quis contar uma história, um testemunho, tem um porém na vida. Cada um quis contar a sua história desde a infância, vai ter um porém, vai ter uma interrogação, vai ter uma exclamação, vai ter um questionamento. Mas aquele porém não parou você. Aquele porém não me parou, e nós estamos aqui hoje com a oportunidade de louvar o Senhor, com a oportunidade de exaltar o nome do Cordeiro, com a oportunidade de agradecer o nome do Senhor pela graça de vida hoje. Talvez o nome no papel mata a gente, talvez algo venha acabar com a gente, talvez alguém fale uma palavra, alguém fala alguma coisa, e isso vai matando, vai minando a nossa fé. A gente esquece de olhar para nós como Deus nos enxerga, geradita, valente e guerreiro, porque é assim que você deve enxergar você no momento de luta. Aquela pessoa que tem Deus, aquela pessoa valente, aquela pessoa corajosa, aquela pessoa que supera os poréns, aquela pessoa que avança depois dos poréns, aquela pessoa que o porém não para, não detém ela avança. Deus olhava para Jefité diferente, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Talvez se pudéssemos escrever aqui, esse texto seria assim:
Jefté, gileadita, valente, guerreiro, porém, Deus era com ele. Sua mãe é prostituta, porém, Deus era com ele. Seu pai é adúltero, porém, Deus era com ele. E assim talvez é com você, meu amado. Quando as pessoas olham para você e digam, você é isso, porém, Deus é com você. Porém, Deus é conosco. Porém, Deus está conosco. Aquele homem, então, na sua casa, ele vai crescendo com uma rejeição total. Ele vai crescendo sem nenhum afeto, sem nenhum abraço dos irmãos, sem nenhuma risadinha gostosa do domingo pela manhã, sem nenhum compartilhar de um pão fresco saindo do forno, sem nenhuma comida posta à mesa, sem nenhum vinho repartido, nada de ter participado. A mesa dele era fora da casa, era bastardo, não comia na mesa, não ficava junto com o do pai. Foi crescendo com essa rejeição, mas o pai ainda prendia na casa. Mas o pai foi envelhecendo, e o pai um dia faleceu. E quando aquele pai faleceu, o texto vai dizer assim para nós, no verso de número 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Amados, o homem de Deus, ele não depende da herança familiar. Ele entende, ele sabe que aonde ele estiver, Deus vai prosperar a vida dele. Aonde que ele tocar as mãos, vai ser abençoado. Aonde que ele pôr os pés, ele vai ser abençoado. Ele sai de casa agora, ele é expulso de casa agora. Aonde ele deveria ter amparo, amor, ele foi rejeitado. Aonde ele deveria ser abraçado, ele foi expulso. Aonde ele deveria ser acolhido, ele foi expelido dali. Do seio familiar, as pessoas que deveriam proteger Jefté, a ganância por causa da herança fez com que Jefté fosse expulso de casa. Mas Deus, rico em misericórdia e graça, acolheu Jefté, chamou Jefté, preparou Jefté, amou Jefté e usaria Jefté. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Jefté, irmãos, ele prosperou na terra do improvável. Sabe o que é isso? É quando você olha ao seu redor e você não vê nenhum potencial de crescimento. Quando você olha ao seu redor e não vê que nada tem a possibilidade de dar certo. Quando você olha ao seu redor, você não tem recurso. Quando você olha ao seu redor, você não vê o horizonte, não vê a luz no fim do túnel. Assim estava Jefté em Tobi, mas ele prosperou lá. Ele cresceu naquele lugar. Não porque ele era bom demais, ele era bom sim, mas porque Deus tinha um propósito com ele, Deus estava com ele. E quando Deus está com você, meu querido, minha amiga, quando Deus está com você, meu amado, meu amigo, você pode estar em qualquer lugar que ninguém para você. Você pode estar no campo ou na cidade. Você pode estar em uma casa, simples ou numa mansão, andando a pé, de ônibus, de moto, de carro, de bicicleta. Aonde você estiver, você é imparável quando Deus está no propósito da sua vida. Glória a Deus. Quando Deus é uma pessoa, ela prospera em qualquer lugar. Ela não escolhe. Ela só fala assim: Senhor, estou aqui. Senhor, me mandaram para cá. Senhor Deus, eu estou nessa condição. E agora Jefté sai de casa. Eu quero que você escute e preste atenção. Jefté agora sai de casa. Ele vai então na terra de Tobi. Quando ele chega em Tobi, ele não acha uma mãe, ele não encontra um pai, ele não tem uma cama fofinha para dormir, ele não tem uma mesa, ele não tem comida farta. Ele conta, sabe o que? Marginais, fala o texto. Ele conta aqui vadios, como fala o texto. Ele conta fugitivos. Ele conta pessoas rejeitadas igual a ele. Ele conta pessoas que foram mal amadas igual a ele. Ele conta pessoas traumatizadas igual a ele. Ele conta pessoas caóticas ali, sentimentalmente igual a ele. E você tem que entender que nem sempre quem se aproxima de você vai ser os melhores. Nem sempre Deus coloca perto de você os melhores. Às vezes Deus coloca pessoas para você cuidar, para você preparar, para você amar, para você prepará-las para que elas possam ser um grande exército. Nem sempre as pessoas que
são sempre os melhores. Quem não quer ter os melhores aqui perto? Quem não quer ter o melhor pastor? Quem não quer ter o melhor grupo de louvor? Quem não quer ter a melhor igreja, o melhor templo? Quem não quer usar o melhor microfone, a melhor roupa? Quem não quer estar no melhor salão? Mas nem sempre teremos isso à disposição. O que nós temos que fazer é aprender a superar as dificuldades e os poréns e vencermos diante daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Jefté, ele chega em Tobi, e Jefté, então, ele começa a discipular aqueles homens. Escute aqui, amado, presta atenção. Jefté liderou homens desqualificados. Ele se aproximou de pessoas que não eram capazes. Ele se aproximou de pessoas que não tinham nenhum talento exposto. E agora Jefté, ele começa então a discipular aquelas pessoas. E Jefté agora, ele ama os rejeitados. Jefté agora, ele doa o que ele não teve. Ele acolhe, ele abraça, ele aceita, ele prepara, ele ajunta. Ele não fez o que ele recebeu. Ele doou o que ele precisava. Ele doou amor, ele doou aceitação. Ele não pagou aqui com vingança, não pagou mal com mal. Ele não deixou o ódio frutificar no coração dele. Mas aquele amor que estava culpado foi transbordante na vida de outros. Ele aprendeu que todos que estavam ali tinham poréns igual ele. Ele aprendeu que muitos que estavam ali tinham dificuldades igual ele. E você tem que aprender na mão que muitas vezes na vida vai chegar pessoas perto de você que tem os mesmos poréns que você tem, ou às vezes até piores. A diferença do homem e da mulher de Deus é como você trata isso. A diferença do homem e da mulher de Deus é como você faz com isso. Se você vai amar essas pessoas ou vai expulsá-las, se você vai acolhê-las ou se você vai repudiá-las, se você vai aproximar delas, tratar, cuidar, amar, se você vai discipulá-las, ensiná-las, ou se você vai apontar o dedo no porém da vida delas. Jefté estava com esse tipo de pessoas. Na situação adversa, Jefté, ele não perdeu o perfil de ser um grande líder. E você não pode perder a característica de você ser um líder aonde você estiver, aonde colocar você. Jefté não perdeu ali o seu caráter, ele cuidou, treinou, amou o improvável. Amado, você amar o belo é muito bom. Você amar, abraçar o cheiroso é muito bom. Mas chega perto de quem está com poréns na vida. Você se aproximar de pessoas que têm tudo correto diante dos seus olhos é satisfatório. Mas se aproxime de quem está atrapalhado, de quem está no caminho tortuoso, e tenta endireitar a vida dele. Jefté se aproxima aqui de homens desqualificados, vadios, marginais, ladrões, expulsos, homens escorraçados de casa, fugitivos. Jefté acolhe. Jefté agora, ele é o pastor deles, ele é o irmão deles, ele é o pai deles, ele é a mãe deles, ele é o líder deles, ele é um médico deles, um conselheiro deles. Jefté agora, ele acolhe todos, ele começa a cuidar de cada um deles. Jefté não foca na dificuldade das pessoas, mas no potencial. Consegue entender isso? Jefté agora está em Tobi, e o que ele faz agora é o oposto que ele aprendeu em casa. Porque em casa, na casa dele, os irmãos focavam em Jefté nos seus poréns. Mas Jefté agora em Tobi, diante de muitos marginais, ele foca agora não nos poréns, mas nas qualidades. Ele olha para aquele homem e fala assim: nossa, esse aqui pode ser um grande arqueiro, aquele ali pode ser alguém que vai ser habilidoso com a lança, aquele ali vai ser alguém que vai ser habilidoso com a espada, aquele ali vai ser alguém que vai ser um desbravador, aquele ali vai ser alguém que tem um potencial. E ele cuidou, treinou cada um deles. E a gente tem que aprender como homem e mulher de Deus que nem sempre as pessoas que se aproximam de nós são os melhores. Muitas vezes Deus coloca pessoas cheias de vírgulas, cheias de poréns no seu caminho, para você amá-las, para você cuidá-las, para você abraçá-las, acolher, para você tirar carrapicho, como tira a ovelha, para você limpar, como se limpa a ovelha. Jefté agora estava cuidando desses homens. Mas Jefté, ele vem nos ensinar que no verso 3 vai dizer assim:
Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Irmãos, a gente não pode desprezar o tempo do exílio. O tempo do exílio é aquele tempo que você sai de cena, onde Deus esconde você. Muitas das vezes Deus permite que nós chegamos em Tobi, pastor, para sermos tratados e cuidados. Muitas vezes Deus tira você do holofote, Deus tira você de cena, para que você possa ser acolhido, tratado. O tempo de exílio, ele serve para preparar a gente para grandes batalhas. Ele sai agora de Gileade, a cidade do bálsamo, a cidade próspera, a cidade rica, da terra, da casa do seu pai, das terras que ele deveria ter também direito, e agora vai para a terra dos fugitivos, terra de Tobi. O interessante é que Jefité, ele usa o tempo de exílio com os marginais para aprender com eles. Ele não usou o tempo de exílio para ele ser um revoltoso. Ele não usou o tempo de exílio para ele ser um marginal perigoso. Ele não usou o tempo de exílio para preparar a vingança. Ele não usou o tempo de exílio para preparar a morte dos irmãos. Mas ele usou o tempo do exílio para se qualificar cada vez mais. E a pergunta, o ensinamento que fica para nós hoje é: o que nós fazemos com o nosso tempo de exílio? Quando você é tirado de cena, quando o microfone é tirado da sua mão, quando você não está mais à frente na cadeira, quando você está no último lugar na fila, quando seu nome não é chamado, quando falam a lista de presença, o seu nome não está lá, quando você não é convidado, o que você faz nesse tempo? Você se tranca como um revoltoso em Tobi, ou você usa esse tempo para se qualificar cada vez mais? Jefité estava ali, ele prepara a sua vida, ele entendeu que dias ruins nos ajuda a sermos qualificados para bons dias. O dia ruim, ele prepara você para um bom dia amanhã. Um dia ruim, ele prepara você para uma jornada feliz amanhã. Ele estava agora em Tobi, se qualificando, e ele escolheu crescer na terra do improvável, na terra de ninguém, na terra improdutiva. Ele escolheu aprender e crescer. E o que você vai escolher hoje? O que você está disposto hoje a escolher? Você vai crescer ou você vai incubar-se? Ou você vai atrofiar-se? Ou você vai juntar as mágoas, os ódios, os poréns da vida e fazer um casulo emocional e espiritual sobre você? E você vai se fechar ali, deixar o mundo acabar ao seu redor? Ou você vai olhar para você, olhar o tempo de exílio e você vai escolher frutificar? Irmãos, frutificar na terra de Tobi não é fácil. Dar fruto em uma boa terra é fácil. Crescer e prosperar com recurso é fácil. Uma prospera cresce na terra árida, planta em areia, colhe em deserto, arranca água na pedra, tira toco do meio do barro, faz com que homens levianos se tornem homens de caráter, faz com que mulheres meretrizes se tornem mães de famílias, faz com que filhos rebeldes se tornem filhos abençoados. Prosperar na terra de Tobi não é fácil, e ninguém quer ficar na terra de Tobi para prosperar. Todo mundo quer prosperar em Gileade, todo mundo quer estar em Gileade, porque Gileade é o lugar de estar. Afinal, Gileade é estar na frente. Afinal, Gileade é ser um ancião, é ser um líder. Afinal, estar em Gileade é ter destaque, é ter herança da família. Afinal, estar em Gileade é ter prosperidade. Mas estar em Tobi é começar do zero. Estar em Tobi é ter apoio de ninguém, é você e Deus. Estar em Tobi é você saber que é você e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Foi isso que Jefité fez. Ele e Deus em Tobi. Prosperou, frutificou na terra de ninguém. Está me entendendo, amados? Ele foi para aquele local e no tempo de exílio, no tempo de afastamento, ele cresceu. Ele cresceu, irmãos. Jefité, ele decide aqui a avançar em Deus, crescer em Deus. Jefité não se afastou de Deus em Tobi. Jefité se aproxima mais de Deus. Mas nós, quando surgem os poréns da vida, a gente quer se afastar de Deus, abandonar a igreja.
porque acha que Tobi é uma maldição enviada por Deus, e às vezes é um tempo em que Deus está tratando os nossos poréns. É um tempo que Deus está curando feridas, é um tempo que Deus está estancando ferimentos, Deus está tirando cicatrizes, Deus está limpando memórias, é um tempo que Deus está mudando caráter, é um tempo que Deus está preparando pessoas. E a gente começa a aprender, meu amado, é que na crise revela a necessidade de homens e mulheres de Deus posicionados. É na crise que vai revelar homens e mulheres de Deus posicionados. Então, de repente, lá em Gileade, começou então uma ameaça. Os amonitas então chegaram lá e começaram a confrontar a cidade de Gileade. Começaram a ameaçar eles de morte, que iam fazer daquela cidade escrava. Então aqueles irmãos de Jefté, que agora eram os anciões, eram os líderes da cidade, tremeram de medo, porque não eram homens posicionados em Deus, só tinham dinheiro, só tinham a fama e o nome da casa do pai, só tinha a posição e o status da cidade, mas não eram homens posicionados espiritualmente, não eram homens que estavam diante de Deus, não estavam na brecha do Senhor. E eles agora então, eles vão até Tobi buscar Jefté, porque crises revelam quem Deus prepara no secreto. A crise vai revelar quem realmente é espiritual ou não. O porém da vida vai revelar quem realmente é de Deus ou não, quem realmente tem o chamado, o propósito de Deus ou não. Lá estavam os irmãos de Jefté e Gileade, mas ninguém teve coragem de enfrentar os amonitas. Ninguém teve coragem de enfrentar aquele exército. Ninguém teve coragem de enfrentar o inimigo. E agora foram lá em Tobi, na terra de ninguém, na terra do rejeitado, na terra do bastardo, na terra do filho da meretriz, na terra do filho do adúltero, na terra daquele que não era amado, daquele que não era abraçado, daquele que não era acolhido, daquele que não era ninguém, e foram pedir ajuda e auxílio para ele. Quando chegaram em Tobi, quem era o líder de Tobi? Jefté. Jefté agora não era mais o fugitivo. Jefté agora não era mais aquele menino que saiu de casa chorando. Não era mais aquele menino carente de um abraço. Ele era agora um grande guerreiro. Ele era agora o general de um exército. Ele era agora o líder de uma comunidade. Ele era agora alguém que as pessoas buscavam conselho. Ele era um homem que tinha uma família já. Jefté agora era um homem que tinha uma esposa na sua casa, tinha uma linda filha. Jefté agora ele tinha homens fiéis a ele, porque ele era fiel a Deus. Jefté agora era um homem de palavra, um homem de aliança. E chegam então na porta de Tobi e são barrados. Quem são vocês? Nós somos irmãos de Jefté. Quero falar com ele. Imagina os irmãos de Jefté. Os guardas então pegam os anciões de Gileade, pastor, vão acompanhando ele até a casa de Jefté. Chega lá, aqueles homens, eles vão relatar para Jefté o que estava acontecendo, porque a crise revelou a covardia deles, a crise revelou o medo deles, a crise revelou a falta de preparo deles, porque eles não tinham poréns na vida. A vida deles era como um mar de rosas, mas Jefté tinha um porém, e aquele porém preparou Jefté para aquele momento. Aquele porém fez Jefté ser mais forte, fez Jefté ser corajoso, mas Jefté agora está posicionado em Deus naquele momento. A gente vê essa passagem e começa a aprender que o passado de uma pessoa não impede de Deus agir na vida dela poderosamente. Pastor, no passado eu fui o filho de uma meretriz. Pastor, no passado eu fui a meretriz. No passado, pastor, eu fui A, B, C, D, até Z. O seu passado não impede de Deus agir em você poderosamente. O seu passado não impede de Deus usar você. O seu passado não impede de Deus usar você como um vaso de honra hoje. O passado de Jefté não impediu ele ser usado por Deus. Então os irmãos de Jefté falam assim para ele no verso 8: volte para Gileade e venha-se conosco para combater os
cabeça, ser líder sobre nós. Olha só o pedido deles. Aqueles irmãos que um tempo atrás rejeitaram Jefité, abandonaram Jefité, expulsaram Jefité, odiavam Jefité, agora está dizendo: vem ser nosso líder, vem ser o guardião da cidade, vem tomar conta, toma a chave, toma as terras de volta, toma posse de tudo de volta, vem ser cabeça sobre nós, vem ser aquele que vai estar à frente de Jefité, vem tomar conta de tudo. E Jefité, então, ele vai do verso 12 ao verso 27, ele vai expor a palavra de Deus. E sabe o que eu acho lindo aqui em Jefité? Porque ele nos ensina que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve estudar a palavra de Deus, mesmo no tempo de exílio, mesmo morando em top. Jefité, em tempo algum, ele abandonou a palavra de Deus. Jefité, em tempo algum, ele abandonou de amar o Senhor, mesmo com o porém na vida, mesmo sendo filho de uma meretriz. Isso não foi desculpa para ele. Ele amou o tempo todo a palavra de Deus, mesmo sendo filho de um adúltero. Ele amou a palavra de Deus, mesmo sendo odiado em casa pelos irmãos. Ele amou a palavra de Deus, mesmo sendo expulso de casa. Ele amou a palavra de Deus. Em tempo todo ele amou a palavra de Deus. Ele chegou em top, só tinha pessoas ali desqualificadas, e ele amou tanto a palavra de Deus que ele passou para outros. Ele passou para aqueles homens que estavam com ele. Ele passou para aqueles homens se tornarem soldados. Quando Jefité estava no exílio e ele lia a palavra de Deus, ele encorajava a si mesmo e também encorajava os outros. Meu amado, quando você se alimenta da palavra de Deus, você encoraja você a romper o porém, a superar o porém da vida. Pastor, eu sou jovem. Todo mundo tem porém. Jovens têm porém, adultos têm porém. Se não tem, um dia pode ter. A questão é, como que você vai superar isso? E a Bíblia nos ensina que a maior arma que ele usou foi conhecer a palavra de Deus, foi amar a palavra de Deus. Em uma condição caótica de desprezo emocional familiar, ele achou amor, conforto e amparo na palavra do Senhor. E você tem que saber isso, porque se ninguém amar você, se ninguém nunca disse que ama você, tem um Deus poderoso que diz que ama você. Se ninguém nunca quis te dar um abraço, existe um Deus que morreu de braço aberto para nós. Se ninguém nunca quis acolher você, existe um Deus que te carrega no colo. Se ninguém nunca quis você em casa, existe um Deus que foi para a glória, preparar um lugar, vai levar a gente para morar com Ele. E essa palavra nos conforta, que faz com que os poréns se tornem pequenos, faz com que os poréns se tornem insignificantes diante da palavra que é proposta para mim. É necessário, irmãos, estudar então a palavra de Deus. Boas mensagens são necessárias, boas canções, bons louvores, mas estudar a palavra de Deus é fundamental. Se não tiver estudo da palavra de Deus, não tem como a gente superar os poréns. É isso que é o remédio para a alma, é isso que é a cura para a ferida, é isso que que faz o além do que o médico não consegue fazer. É a gente amar, é a gente estar diante dessa palavra. Mas Jefité era um homem inteligente. Quando os irmãos falaram com ele para que ele fosse ser líder, o texto vai dizer que Jefité, então, ele vai seguir os seus irmãos. Mas antes disso, Jefité, ele nos ensina que diplomacia às vezes é importante. Jefité nos ensina que às vezes conversar é importante. Jefité não parte para a guerra de imediato. Jefité não parte para a batalha de imediato. O texto vai dizer assim para nós, no verso 12 e 13: Jefité enviou mensageiros para o rei amonita, desejoso de saber por que os israelitas de Gileade eram atacados.
O monarca respondeu que Israel roubara a sua terra e que queria de volta. Jefité veio nos ensinar, meu amado, que antes de fazer essa batalha, é necessário ter uma boa conversa. E muitas vezes nós partimos direto para a batalha, sem antes tentarmos um bom diálogo. Muitas das vezes as coisas dão errado na nossa casa, por quê? A gente parte para a agressão sentimental, agressão verbal. A gente parte querendo ofender o outro, a gente parte querendo magoar o outro, querendo colocar muitos poréns na vida dele. Mas Jefité aqui, ele não foi para a agressão primeiro, ele foi primeiro para o diálogo. Ele entrou com essa primeiro, pastor. Ele pensou, quem sabe eu posso evitar uma guerra. Eu vou tentar então uma diplomacia. Mas você que é servo de Deus, homem e mulher de Deus que está aqui, nem sempre você quer conversar. Você quer logo partir para a batalha. E às vezes uma conversa antes é necessária. Para você que é marido, para você que é esposa, para você que é funcionário, que é patrão, que é filho, que é servo da igreja, que é diácono, que é pastor. Uma conversa antes é necessária, antes de partir para a guerra. Ele viu então mensageiros, recebe algo negativo. E o texto vai dizer que no verso 29, o Espírito Santo ele se aposta de Jefité. Diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou o Gileade e Manassés e passou por Mispa de Gileade, e dali avançou contra os amonitas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus se apossou de Jefité, e ele deu parte para a batalha. E aqui então existe um outro segredo, que o segredo da vitória, mesmo que você seja valente, corajoso, o segredo está no Espírito de Deus em nós. Se o Espírito de Deus não estiver em você, a vitória não é garantida. A vitória aqui só foi garantida porque o Espírito de Deus estava em Jefité. A vitória aqui só foi garantida porque o Espírito Santo se aposta dele, toma conta dele, e agora ele parte para a batalha. Jefité era um homem valente, sim, amados, valoroso, porém precipitado. Sabe o que ele fez? Quando o Espírito Santo se apossou dele, pastora, ele falou assim: Senhor, se o Senhor me der vitória sobre a batalha e sucesso, se o Senhor me der garantia que eu vou vencer os amonitas, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou dar ela em oferta ao Senhor, vou sacrificar ela ao Senhor. E ele sai para a batalha. E Deus foi com ele, e Deus foi com aquele homem para vencer os amonitas. Sabe quem eram os amonitas, irmãos? Pecados do passado. Sabe quem foi Amon? Filho da filha de Ló com seu pai. Pecado lá de trás, estava voltando cá na frente. Jefité era de Israel, mas Amon era neto de Ló com a sua filha. Um pecado lá de trás estava confrontando ele lá na frente. Cuidado com pecados mal resolvidos do passado. Ele pode confrontar lá na frente. Ele pode confrontar você anos depois. Cuidados com assuntos mal resolvidos. Ele pode afrontar você depois. Mas Jefité então ele parte para a batalha. Escute e preste atenção. Deixa as crianças. Jefité ele parte para a batalha. Agora com o Espírito Santo agora caminhando com ele. Ele então no verso 31 ele faz um voto a Deus e fala: quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso do filho de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei ele em holocausto. Jefité ele fez um voto, irmãos, precipitado. E você não pode ser precipitado diante de Deus. Você não pode fazer um voto de tolo. Você não pode fazer um voto que você não vai cumprir. Você não pode prometer algo que você não vai caminhar. Você não pode fazer algo que está fora do seu controle. Jefité era valente, corajoso, porém precipitado. A vitória não era por causa do voto de Jefité, é porque o Espírito Santo estava nele. A vitória não é pelo seu voto. A vitória é porque Deus está em você. É porque o Espírito Santo caminha com você.
Ele fez um voto. Ele fez ali um voto, que a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele iria ofertar ao Senhor. A gente aprende aqui que uma pessoa posicionada em Deus não faz votos e propósitos pelas emoções. Uma pessoa que está posicionada em Deus espiritualmente não faz votos pelas emoções. Ele agora, encorajado por Deus, faz um voto e sai para a batalha. E de repente ele volta da batalha. Ele passa por Gileade. E ele vai chegando agora em Tobi. Imagina a festa, irmãos. Os homens corajosos agora de Jefité, soldados, pastor, com lanças, espadas na mão, gritando: Jefité, Jefité, Jefité. A multidão gritava lá fora. Aquela multidão de soldados vinha de Gileade até Tobi, que lá morava a família de Jefité. Quando chega na porta da cidade, os soldados abrem os portões de Tobi e Jefité vai entrando, irmãos. O pessoal levantando Jefité, ia comemorando, com a espada na mão, levantando, comemorando. O pessoal abre o caminho e ele fala: espere aqui agora, eu vou até a minha casa. Porque na cabeça de Jefité, como servo, escute aqui, na cabeça de Jefité como servo, como Senhor, a primeira pessoa a receber o Senhor na casa, quem era? Era o servo. A primeira pessoa a receber o Senhor na casa, pastor, era o escravo. E Jefité pensou, quando ele fez o voto, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa era o Senhor. Ele pensou assim: o escravo vai sair o escravo mais fraco, vai sair o escravo que fica no portão. Jefité esperava isso porque ele era Senhor, e o Senhor era recebido pelos escravos, lavava os seus pés lá de fora, tirava a sua túnica, ele sujo de sangue. Ele pensou assim: quando eu vou voltar da guerra, eu vou estar com a roupa suja de sangue, empoeirada, a espada suja, e quando eu romper os portões de Tobi, a primeira pessoa que vai vir ao meu encontro vai ser o escravo da minha casa, o servo da minha casa. Ele vai tirar minha túnica, vai tirar minha espada, ele vai tirar minhas vestes, e eu então vou dar essa pessoa em holocausto ao Senhor. Mas quando ele chega na porta da casa dele, irmãos, ele escuta um barulho que só ele conhecia. Sabe qual barulho que é? Barulho de porta da casa da gente. Só você sabe, aquele rangido da porta, aquele virar da maçaneta, aquele torcer da chave, aquele balançar daquele monte de chaveiro que a gente coloca. Só a gente sabe, aquele cheirinho de chave enferrujada. Não é verdade, pastor? Quando ele chega na porta da casa dele, irmãos, ele escuta uma voz, a voz mais linda que soava no ouvido dele, a voz que ele escutou os primeiros choros, a voz que ele amou quando era criança, a voz que ele segurou no colo, a voz que ele muito tempo queria por ela. Era a filha de Jefité, a única filha dele, a filha que ele mais amava, a única filha que ele tinha. Ali estava a descendência de Jefité, ali estava o coração dele, ali estava continuando ali o nome dele. Ele então olha para a filha, irmãos, e ele cai no chão rasgando as vestes. Ele fala: ah, filha minha, qual era o motivo da minha alegria e da minha tristeza? Que eu prometi ao Senhor, eu fiz o Senhor um voto, eu vou cumprir. Mas o coração daquele homem, irmãos, alegre pela vitória na guerra, alegre pelo sucesso, mas agora surge um outro porém, um trauma. Agora surge no coração de Jefité. E ele então fala para a filha assim: filha minha, eu vou oferecer você ao Senhor, porque eu prometi para ele, eu vou cumprir. O homem de Deus tem que cumprir a palavra, né, pastor? Tem que cumprir a palavra, doa que doer, tem que ser fiel ao propósito. Irmãos, mas cuidado quando você for tentar oferecer algo a Deus. Muitas vezes a gente quer oferecer algo que não tem valor, quer oferecer escravo, e Deus vai te pedir o que você mais ama. Às vezes a gente quer ofertar a Deus um escravo que sai pelo portão. Muitas vezes sai os nossos filhos, muitas vezes sai seu esposo, seu marido, muitas vezes sai aquela pessoa que você deseja. Ele volta à batalha, a filha dele rompe, aquele vestido branco, aquele cabelão, pastor, voando no vento, aquele véu assim do cabelo voando, aquele sorriso branco brilhando de longe, aquele cheiro de flor sai da casa dele. Ele abraça a filha e fala com ela, fala assim: pai, deixa eu ir para as montanhas chorar minha virgindade com as minhas amigas, porque o Senhor prometeu a Deus, o Senhor vai cumprir. Eu quero agora te contar aqui o que aconteceu com a filha de Jefité. Ela não foi morta, como você acredita.
capítulo 23, vai falar sobre o templo que tinha ali. E ali onde ficavam as filhas de Sião. Por que ela iria chorar a virgindade se ele queria morrer? Não era mais fácil chorar a vida? Era só a virgindade porque ela foi ofertada ao templo, lá no monte. E ela nunca poderia ter um homem na vida. Nunca poderia ter a descendência. Jefité pega ela e ele então direciona ela agora ao serviço do templo. Juízes capítulo 21, no verso 19, fala sobre a festa anual que tinha lá, aonde as filhas estavam lá todas juntas dançando. Ela então sai pelas montanhas chorando a sua virgindade, porque agora não poderia mais continuar descendência de Jefité. Passando o tempo desse luto, a filha dele então é carregada de Jefité. Ele chega ao templo e chega diante do sacerdote do guarda e fala assim: está aqui minha filha, ela vai servir o Senhor durante toda a vida. Jefité uma vez por ano poderia visitá-lo na festa. Está aqui em Juízes capítulo 21, verso 9. Uma vez por ano ele poderia ir lá. Pastor, mas ele não matou ela não? Lógico que não. Deus não aceita sacrifício de pessoas. Deus não pede isso. Deus não ia fazer isso. Deus não ia se agradar disso. Jefité, ele oferta ela ao serviço do templo. Ele holocausta o templo. Ele holocausta o Senhor. E por isso que ela fala: eu vou chorar a minha virgindade. Porque se você fosse morrer hoje, quem você iria chorar? A sua virgindade ou a sua vida? Você iria chorar a sua virgindade ou o ar que você respira? Se alguém ameaçasse você de morte, falasse com você assim: você vai morrer hoje, o que você ia falar com essa pessoa? Não deixa eu perder minha virgindade? Ou você iria falar assim: não deixa eu viver, a vida não é mais importante do que isso? Ela fala virgindade porque ela não teria homem, não teria família, descendência, não teria filhos, entrega ao templo. Jefité então sai de Tobi e fica em Gileade, ele, a esposa, sem ninguém mais, sem família, sem descendente, sem ninguém que ele pode amar. Amados, a gente tem que tomar cuidado com os votos emocionais que a gente faz. A gente pode ser precipitado diante de Deus. Jefité, ele venceu os poréns da vida. Escute aqui, já estou terminando. Ele superou o desprezo familiar, o abandono, a exclusão. Ele superou a terra de Tobi. Ele superou o exílio. Ele superou os amonitas. Ele enfrentou as línguas ruins. Ele enfrentou os seus irmãos. Ele venceu tudo. Mas ele perdeu a filha. E não adianta você ganhar batalha e perder quem você ama. Não adianta você superar poréns e perder quem você ama. Não adianta você prosperar. Não adianta você crescer e você deixa para trás quem você ama. Jefité venceu tudo, irmãos. Ele venceu o Tobi, o desprezo, a falta de amor, a falta de amparo. Ele venceu os poréns. Ele venceu os traumas. Ele venceu tudo, mas perdeu a filha. Pastor, mas não morreu, mas ele perdeu. Não estava mais com ele, não tinha mais um abraço, não tinha mais um cheiro, não tinha mais ela por perto. Não adianta você crescer e você perder. Não adianta você prosperar, você fazer faculdade, você ter carro, você ter moto, você ter fazenda, você ter bens e perder quem você ama. Não adianta você ter 1 milhão de pessoas em redes sociais e perder quem você ama. Não adianta você crescer virtualmente e perder quem você ama. As pessoas que estão perto de nós são as mais importantes. Não são pessoas virtuais, não são pessoas distantes que não se importam com você, só se preocupam em criticar você pelo que você faz e posta. Aquele homem venceu tudo, superou a terra de Tobi. Ele transformou homens ruins em guerreiros. Aquele homem, ele superou crises políticas, enfrentou uma guerra, porém perdeu a filha, porém perdeu a pessoa que ele mais amava, perdeu o coração dele. A minha oração hoje é que você supere os poréns da vida, mas sem perder ninguém. Sem perder ninguém. Deus te leva para Tobi, não é para você perder ninguém. Para Tobi é para você crescer, prosperar,
para você avançar sem perder ninguém. Os nossos traumas e conquistas não podem nos levar a perder quem nós amamos. Você não pode perder seu esposo, você não pode perder sua esposa, homem. Não podemos perder nossos filhos, não podemos perder a nossa igreja, não podemos perder quem nós amamos. Superar os poderes da vida, Deus te dá força, mas nunca paga o preço de perder quem você ama. Porque Jefté agora era um líder, ele agora era um homem que estava agora em Gileade, o líder tribal de Gileade, porém sem sua filha. E qual o preço que você está disposto a pagar por causa de algo precipitado, por causa de uma conversa precipitada, por causa de uma amizade precipitada, por causa de uma postura precipitada? Qual o preço ou quem você está disposto a perder? Não perca ninguém, supere, porque Deus está com você. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém.